Vais comigo por causa do luxo e a luz não tem problema com a luz. Como é que é melhor? Ok, não tem problema, não tem problema. Tudo bem? Tudo bem. Então, bom dia. E pronto, esta é a minha apresentação sobre uma ideia do rendimento básico pelo Partido Pirata, que isto foi explorado há uns tempos atrás, foi evoluído entretanto, acrescentadas umas coisas, nomeadas umas arestas, desde a última apresentação que foi feita, e pronto, vamos então apresentar uma ideia concreta, não falar muito sobre o próprio rendimento básico, todos fartos de saber, não é, das vantagens, das coisas boas, mas de uma implementação que pode ser que tenha pés para andar, tendo em conta outras implementações que têm diversos problemas. Pronto, nós, entretanto, isto aqui já está incluído no nosso manifesto, desde a versão 3, nós fizemos uma votação no nosso sistema de democracia líquida e passou, e pronto, que integramos logo no nosso manifesto. Entretanto, para esta apresentação são precisas algumas premissas básicas, saber algumas coisas básicas que existem que já existem e que, portanto, são importantes para poder chegar à tal implementação. Para já, alguns dos problemas que a nossa economia tem, não é? Que, por exemplo, pelo caso de termos aderido ao euro, tivemos a impossibilidade de emitir moeda, que antigamente se fazia para compensar. Obviamente havia uma desvalorização à custa disso, não é? Mas agora estamos presos a uma moeda que não somos nós que controlamos e, portanto, não podemos injetar moeda na economia para estimular quando há falta de dinheiro. Depois também temos aquela dificuldade de influenciar o déficit, ou seja, existem países que se protegem, não é? Podem tomar medidas proteccionistas e, portanto, sei lá, taxam muitas importações e liberalizam muitas exportações para poderem ter situações dessas, como o Brasil, por uma taxa enorme de exportações, ou a China, que até associaria os custos de envio das coisas para poder exportar para todo o mundo. E, portanto, por aderência à União Europeia, também temos dificuldade nisso, porque são as políticas que são geridas pelo todo da União Europeia, não é? Depois existe o problema da fuga de capitais, não é? Quando se tentam aplicar aquelas medidas de ok, vamos taxar muito para colmatar aqui os problemas que temos na falta de financiamento da economia, isso leva ao fuga de capitais. Essa possibilidade acaba por fazê-los fugir. E depois é o tal interno conflito entre o preço político e o preço monetário, não é? Estamos fartos de saber que quando existem as crises, levamos na cabeça porque vivemos acima das possibilidades, não poupamos, etc. e tal. E se fizermos o contrário, então estão a poupar, não consomem, pronto, é outro problema. Então existe sempre esta dicotomia, ou vamos por um lado ou vamos por outro. Depois existem as próprias críticas também, ou aquelas mais normais que nós ouvimos sempre quando vamos falar de rendimento básico, não é? Levamos sempre com estas, primeiro não há dinheiro para implementar, não é? Onde é que vocês vão buscar o dinheiro? Depois, lá está, existem sempre aqueles modelos muito inventivos que tenta-se, ok, cortamos aqui uns subsídios aqui porque o rendimento básico vai colmatar isso, e não sei o quê, pronto, e anda-se ali à volta a tentar achar esse dinheiro, mas mesmo com essa solução de outros benefícios, acaba sempre por faltar ali qualquer coisinha, não é? Depois existem as opções mais tradicionais, são mais taxas, não é? Que acaba por levar àquele problema também da fuga dos impostos, nem por se for só para os ricos, eles acabam por conseguir dar a volta à questão, e se forem para todos, eles vão voltar à questão à mesma e acabam por pagar o grande grosso das pessoas. E, obviamente, por endividamento externo também não é viável, não é? Quer dizer, se o Estado não tem dinheiro naquela altura e precisa de se endividar mais para colmatar as dificuldades, obviamente que vai ter que ir pagar à mesma e com juros mais tarde. Portanto, quer dizer, é empurrar o problema por barriga para a frente. E depois é o tal problema. Então vocês querem dar dinheiro a toda a gente e ninguém mais vai querer trabalhar, não é? Daqueles problemas vai ser tudo mandriões e não sei o quê, não é? Porque, quer dizer, esse dinheiro para as coisas, trabalhar, quem é que vai querer? A gente quer ir para a praia, apanhar sol, coisas assim, e depois existe aqueles casos também, as pessoas trabalham mesmo para viver, não gostam daquilo que fazem, obviamente, se
calhar tiver mesmo básico garantido, não vou largar aquilo, estou lá, não tenho mais que aturar o patrão, etc. E tal, e pronto, são daqueles problemas típicos que nós temos de estar sempre a lutar contra eles. Ok, agora para a implementação, alguns dos conceitos. Todos nós sabemos que existem aqueles cartões especiais com um certo tipo de dinheiro de algumas coisas. Os exemplos mais típicos são o subsídio de alimentação. Eu não sei quantos de vocês é que já receberam subsídio de alimentação em cartão. Eu já tive uma vez isso. E tinha algumas vantagens, ou seja, não tinha que pagar esse subsídio de IRS, ou seja, acabava por ser vantajoso nesse aspecto. Obviamente que depois quando ia ao supermercado e etc. e tal, pagava o mesmo valor que pagava em moeda normal, mas pronto, tinha ali e podia gastar nesses sítios. Não permitia nem levantamento de dinheiro nem transferências, que só dava mesmo para gastar em coisas que estivessem associadas à alimentação. Exatamente, e portanto só podia ser nesses casos, ou seja, alimentação, restaurantes, etc. E tal, não podia ir, sei lá, comprar uma loja de eletrodomésticos, comprar qualquer coisa com aquilo. Depois também existem aqueles prémios de concursos que estão sempre a dizer você vai receber um cartão e não sei o quê, pode usar para tudo, que é basicamente a mesma coisa. Quando eles pagam nesse cartão também dispensam o pagamento dos impostos, porque é o valor mesmo aquele que está no cartão, estão sempre a referir isso. Eu nunca ganhei nenhum desses concursos, mas presumo que seja como eles dizem. Também não dispensam o IVA, obviamente, se as pessoas têm que pagar a mesma, tudo que pagam com o cartão, pagam o IVA, portanto dispensam um, não dispensam o outro. Não permite nem levantamento nem transferências, ou seja, não posso pegar aquele cartão e transferir tudo para a minha conta, não, vou ter que ir usando. E também não posso mandar dinheiro, mas neste caso pode ser usado para tudo. Pronto, não está só restrito como não ao subsídio de alimentação, é um prémio, as pessoas podem usar para tudo o que querem. Mas, portanto, existe este conceito de ter contas associadas a um cartão da qual existem estas restrições. Não há levantamentos, não há transferências, portanto, isto é possível. Entretanto, a outra parte do truque, que é aquele conceito da reserva fracionária. Muita gente não tem essa noção de como é que os bancos funcionam e o problema que isso causa às vezes, mas que facilita também, no outro caso, para eles e para a geração de dinheiro, para a economia a funcionar, etc. Que é, na realidade, a esmagadora maioria do dinheiro que anda aí não tem representação real, não está lá mesmo, ou seja, o meu dinheiro que eu tenho no banco, se nós nos juntarmos todos, o nosso dinheiro não está lá. Só existe eles só necessitam ter uma certa percentagem, uma reserva fracionária do dinheiro que as pessoas têm. Eu tenho aqui vários, eu depois no fim vou disponibilizar esta apresentação, está lá no fim, e posso mandar para vocês também, para vocês poderem ver e ir aos links que eu tenho aqui também as páginas abertas e posso depois no pacto de conversação podemos ir lá ver e confirmar tudo, que é mesmo assim. Mas pronto, eles têm essa reserva fracionária que lhes permite criar dinheiro virtual. Ou seja, por exemplo, na União Europeia, e aliás, muitos das páginas explicativas e dos vídeos explicativos que existem falam do caso dos Estados Unidos, em que a reserva que eles são obrigados a ter é maior do que a da União Europeia. Na União Europeia ainda é mais baixa. E neste caso, na União Europeia, normalmente cada euro emprestado pelos bancos pode gerar até 99 euros. Porquê? Porque, na prática, um banco que tenha a conta, imaginemos que havia um banco só com um cliente que tinha lá 100 euros. Na realidade, o banco só precisava lá ter 1 euro, porque a reserva fracionária diz isso, que nas contas normalmente só é preciso ter 1% do valor que está em balanço lá. Eles só precisam ter 1 euro, por isso é que se tem sempre aquelas corridas aos bancos. Neste caso, se a pessoa quisesse correr ao banco sozinho, ia lá querer os meus 100 euros, o banco não tinha, só tinha 1 euro. Pronto, mas normalmente, como isto aqui faz com as pessoas todas, e há sempre pessoas a depositar, pessoas a levantar, etc. e tal, aquilo gera-se, enfim, mesmo nas transferências interbancárias, aquilo acaba por se cancelar tudo, e normalmente ao fim do dia ou ao fim da semana, os bancos que têm as suas próprias contas no Banco Central, aquilo equilibra tudo e às vezes, pronto, não tem que pedir um bocadinho mais porque foi um bocado mais descapitalizado e por aí fora. Há sempre esses ajustes, por isso é que os bancos às vezes precisam de
São mais empréstimos. Exatamente. Mas na prática, cada euro que eles pedem, podem emprestar até 100 euros, mas só precisam ter lá um. Os outros 99 são virtuais, então, os foram criados do ar. Desculpa. Agora, existe ainda outra coisa mais engraçada, e aí é que está o luzílios da questão, que é, lá no documento do BCE, que regula isto tudo, no artigo 4, diz que, no caso dos títulos de dívida emitidos com prazo de vencimento acordado superior a 2 anos, em acordos de recompra e depósitos com prazo de vencimento acordado ou reembolsável, esta coisa toda, reembolsáveis com prévio superior a 2 anos, a taxa é 0%. Ou seja, os bancos não precisam ter lá nada. Por exemplo, se for emitida dívida, sei lá, há 10 anos, então, queremos 1 milhão. Quanto é que é preciso estar no banco? 0. Não precisa ter nada. Toma 1 milhão. Que é uma coisa mesmo estranha. E isso está bem explícito no tal artigo 4 do Regulamento do Banco Central Europeu, mas que foi corrigido em 2012, porque antigamente era aquele 1% para o geral era 2%, taxa por 1%, e o 0 já existia e manteve-se. E portanto, isto aqui, estamos dia 1 de Abril, parece mentira, mas é verdade, 0%. Ok? E este aqui é o bug no sistema, o ponto, eu pronto, como sou informático, estou sempre à procura daqueles pontos, como é que eu posso otimizar as coisas, como é que eu posso encontrar os bugs no sistema, essa coisa toda. Eu quando vi isto, eu fiquei assim, enfim, surgiram luzinhas por todo lado, porque na realidade os bancos não precisam ter dinheiro algo em caixa para criarem mais dinheiro, não precisam. Só têm que respeitar naqueles tipos de negócio, aquele prazo superior a 2 anos. Pronto. E, portanto, a partir daqui só é preciso pensar um bocadinho fora da caixa. Okay? Com aquela premissa do cartão e com este conhecimento, podemos engendrar aqui uma coisa depois, ao fazermos um bocadinho de contas, não temos uma folha de Excel também, mas já pode deixar piada depois a um valor final que se vai encontrar ali. Só precisamos pensar fora da caixa, agora um bocadinho. Então, vamos lá falar então um bocadinho do que poderia ser a implementação disto. Pronto, de onde é que viria então o financiamento do RB? Da tal magia da reserva fracionária que eu acabei de falar, não é? Aquela que permite criar assim dinheiro do nada. E portanto, neste caso, tal como a maioria do dinheiro em circulação, usava exatamente o mesmo esquema. Como o rácio de reserva é 0, não é? Para os títulos da dívida e com o prazo superior a 2 anos, é permitido criar todo o valor necessário ao sistema. Como? Bom, emitíamos título de dívida pública do Estado, uma vez que é o Estado que queria distribuir este rendimento básico, né? Emitiria um título de dívida, em princípio, um banco estatal. Pronto, eu agora aqui, lá está, eu não sou economista, não sou especialista em direito europeu, não sei se a Caixa pode emprestar dinheiro ao Estado, se calhar pode, não sei, não faço ideia. Mas, enfim, isso aí são coisas políticas, né? Também depois podia-se pensar, e se houvesse esse impedimento, fazia-se uma entidade, um banco que não era do Estado, uma espécie de reserva federal, como nos Estados Unidos, que não é bem reserva federal, apesar de ter lá o nome federal, é uma coisa privada, enfim. Isso aí depois existem muitas maneiras de ver a coisa, mas basicamente esses títulos de dívida seriam emitidos por esse banco para dar esse dinheiro ao Estado, ok? E o Estado usava esse dinheiro então para acreditar as contas RB, ok? E portanto, por aí, em princípio, estavam cumpridas as regras. Portanto, não estão muito valores, mas eu vou já começar a soltar uns valores mais ou menos redondos para depois, num exemplo prático, vermos como é que isto funcionaria. Ou seja, por exemplo, imaginando que o Estado pedia fazia uma emissão de título de dívida há 10 anos, né? Ou seja, superior aos tais 2, né? Com uma coisa especial que vamos ver no slide a seguir. Mas pronto, tal como todos os empréstimos que se realizam todos os dias e com as emissões de títulos de dívida que se fazem por aí, pronto, esse dinheiro de repente aparecia, era emitido título de dívida, havia quem comprava, tal bem, e pronto, e de repente havia o dinheiro. Tudo bem, até aqui parece bem, não é? Agora, como é que se sustentava isto, não é? Porque todos os meses o Estado, em princípio, precisaria de ir lá dinheiro. Os juros negativos. Também não é uma coisa que nunca tenha existido. Ainda há uns tempos atrás, a Alemanha emprestou da dívida. Comprou? Comprámos a juros negativos. Ou seja, a Alemanha emprestou dinheiro e diz assim, quando
quando pediu-me emprestar dinheiro, aliás, e disse, quando eu te devolver este dinheiro, vou-te pagar menos, porque o juro é negativo. Agora aqui, vamos brincar com o valor deste juro, ok? E isto aqui depois no fim bate tudo certo. Eu sei que isto aqui uma pessoa começa a pensar nisto e fica assim um bocado à toa, mas isto depois bate tudo certo. Então, o que é que acontecia? Havia essa emissão de títulos de dívida com juros negativos, não é? Mas era preciso garantir uma coisa. Para já que é superior a 2 anos, não é? Para entrar naquele esquema do 0%. O banco não precisa ter lá dinheiro nenhum para emprestar esse dinheiro. Mas teriam também que garantir esses juros negativos, e aí seriam muito mais negativos do que aqueles que a Alemanha pôs, teriam que garantir que essa dívida, ou seja, o que se ia, entretanto, devolver passados esses 2 anos, com a soma dos juros negativos, ficava zero. Ou seja, os juros, ao longo de 10 anos, iam cobrar aquilo, iam esgotar todo aquele dinheiro. E agora já vamos ver como é que é o reverso da medalha aqui para equilibrar as coisas, porque então qual é o banco que toma lá dinheiro e depois não vai receber nada, não é? Então, essas contas RB em cartão, não é? Seriam também domiciliadas nesse banco, ok? E têm, elas próprias também, um juro negativo exatamente igual. Ou seja, o que esse banco está a perder, por um lado, porque isto aqui são só para se cumprir as regras, okay? Isto podia ser muito mais simplificado, não é? Mas para se cumprir as regras emite-se títulos de dívida com um juro negativo que faz desaparecer ao final dos 10 anos. Esse valor é acreditado nas vendas, mas se a pessoa nem sequer usar aquele dinheiro, fica lá ali, também ao final de 10 anos também não tem lá nada. Ok? Pronto, portanto há aqui um equilíbrio. Porque a economia é isto. A economia é usar o dinheiro para transacionar. É só uma ferramenta, não interessa para nada. Não é para enriquecer, isso é finanças. Por isso é que temos ministros das finanças e ministros da economia. São duas coisas ligeiramente diferentes. Que chocam ali, uma precisa da outra, mas não é a mesma coisa. Pronto, e então temos este valor, ou seja, o que o Banco Estatal perderia nos títulos de dívida pública ganharia nos juros das contas, que é a zero. É um sistema de soma zero, que não se perde nada. Porquê? E outra coisa importante, os valores só poderiam ser transacionados entre contas desse tipo, contas RB em cartão. Ou seja, não seriam possíveis fugas de capitais para outras contas, porque senão aí pesava eles recebiam dinheiro do outro lado e já não estavam sujeitas aos taxas negativas. Portanto, mantinham a integridade do sistema total e a soma zero. Ok. Ponto 1. Depois, como é que isto funciona? Todos os meses, portanto, seria acreditado um rendimento básico nessa conta. Estariam associados os tais juros negativos, que não é um imposto de valor acrescentado, é um imposto de valor desperdiçado. Ou seja, se este era o tal que eu falei na altura, que se a pessoa não usa, como isto é um rendimento básico, que é necessário para o básico, se a pessoa não usa, não precisou, não é? Está ali, não precisou dele, e já vamos a esse ponto também. E lá está, se não fosse usado no período de validade, não era necessário, e fomentava o consumo, estimulando a economia e a geração de emprego. Porquê? Porque as pessoas queriam gastar aquele dinheiro. É um dinheiro que as pessoas não queriam poupar, é aquele que querem gastar, querem estimular a economia, não é? Pronto. Também podia, como os outros cartões, podia dispensar o pagamento de alguns impostos, como, por exemplo, a IRS, enfim, isso depois podia-se pensar em muitas coisas, por sei lá, taxas moderadoras. O que é aquilo das taxas moderadoras quando o médico me diz que eu tenho que ir à consulta e depois pago a taxa à mesma? Não era aquilo é para as pessoas não abusarem, não é? Moderadora, mas as pessoas não vão lá por desatese. Enfim, pronto, há muitos impostos que podem ser aqui enfiados, muita coisa. Mas também, por exemplo, não dispensaria do IVA, para não complicar as coisas também ao sistema comercial, né? Para não estar a fazer as coisas. Não, é tudo o mesmo, não é uma moeda nova, são euros, é numa conta diferente, mas de uma maneira que as contas do subsídio de alimentação, depois não sei exatamente como é que funciona lá o esquema por trás, mas eles tem de haver ali uma maneira qualquer para funcionar. Desculpa, interromper-te. Já vamos, sim. Eu sei que esta parte aqui do IVA para os serviços adquiridos não iria fazer o dinheiro sair do ciclo fechado. Já vamos aí, já vamos. É que depois o Estado também tem uma conta de RB em cartão, o IVA desse e para essa conta. A coisa nunca sai dali do sistema. Toda a gente que participa no sistema tem que ter uma conta daquilo. Okay? Isto aqui depois pode ser muito bem trabalhado. Isto aqui é só a base, é só para. Depois tiramos essas dúvidas todas, ok? Comecem a apontar as dúvidas para a parte do debate, não é? Porque isto aqui é só a parte inicial.
E, portanto, obviamente não permitiria, tal como naqueles outros cartões, levantamento de dinheiro nem transferências, não é? Portanto, não dava para fazer fuga de capitais desse valor que no final tem que ser só no zero. Depois, pronto, já aqui, olha, este slide aqui já tem algumas dúvidas, não é? Para despachá-las já. Ou seja, o imposto de valor dispensado e a impossibilidade de levantar dinheiro ou transferir não são condições, isto não é suposto ser incondicional. Há uma diferença, que é o rendimento é incondicional, não é? A renda, aquilo que nós recebemos é incondicional. É isso que é o rendimento básico incondicional. Toda a gente recebe, não há cá condições, não é? Porque és assim ou assado, ou porque já tens o outro, ou porque és muito rico, ou porque não sei o quê. Incondicional, toda a gente recebia. Agora, o uso que se dá é para o básico, senão era o rendimento incondicional, não era rendimento básico incondicional, não é? Aquilo é suposto dar as condições de dignidade às pessoas para terem pelo menos um básico que possam usar para não se preocuparem em vou ter que fazer trabalho escravo porque senão vou viver para baixo da ponta, não tenho comida para pôr na mesa. Não é? Pronto. E portanto, o uso que se lhe dá, em princípio, é só para o básico, não é? Porque se não for usado é porque não foi necessário o básico, não deve servir para enriquecer, não é? Não é o rendimento de enriquecimento básico, não é? E portanto vai sendo recuperado pelos juros negativos associados. Também não é necessário para levantar dinheiro de vivo para pagar o básico, não é? O subsídio de alimentação em cartão é prova disso, não é? Quer dizer, a pessoa não precisa levantar dinheiro para ir depois para o supermercado, paga logo o cartão, não dá para aquelas fugas, não é? Mágicas em malas, viagens, para não sei onde. Também não dá para realizar transferências, por exemplo, para Panamá e sítios que tais, etc. E enfim, se eliminar esta parte que é desnecessária ao sistema, o torna sustentável e visa ao uso, não é? Porque não utilizar essa parte. Pronto. Alguns exemplos, isto aqui são tudo coisas opcionais, lá está, sujeito a debate, essas coisas todas, a muito pensar em cima disto, mas ok, isto aqui ainda tem esta parte de filosófica de porque é que significa o básico, não é? Porque é que não é mínimo ou não é garantido ou outra coisa qualquer, porque é incondicional, mas a despesa deve ser só o básico, não é? O rendimento é incondicional, a despesa é o básico, é mínimo indispensável, mas só para o básico. Isto parece uma pessoa a gritar assim no palanque, não é? Já é uma parte mais afirmativa do que significa ser um rendimento básico, do nosso ponto de vista. E lá está, apesar das expectativas dos mandalhões, não é? Aqueles que a gente diz logo, não, mas eles vão só para o café, fumar e comer cerveja entre almoços. Não, porque isso aí não são coisas essenciais, pode depois haver tudo, é como o próprio IVA. O IVA tem vários escalões, não é? Isto aqui podia ser uma espécie de um escalão do que é o básico e o que é que não é. Isso aí, lá está, isso está sujeito a muita afinação, digamos. Enfim, vamos ver bem. Pronto, e à luz desta definição do que é o básico, estão aqui algumas ideias que são mais ou menos lógicas, não são essenciais, podiam fortalecer o sistema. Por exemplo, para as pessoas singulares, ou seja, para todos nós, para o comum cidadão, podia usar este rendimento básico na alimentação, ou seja, era um bocado aquele esquema do subsídio de alimentação, mas como o dinheiro só funciona entre contas RB em cartão, não é? Basicamente, se eu quisesse comprar coisas, os pagamentos teriam que ter também conta neste sistema para poderem receber dinheiro neste sistema. Logo, fomentavam um bocado os produtos nacionais, não é? Porque não era uma política imposta, não era uma política protecionista que o Estado dissesse agora vamos, porque isso aí provavelmente não se pode fazer isso, não é? Mas era uma coisa que emerge naturalmente, certo? Ou seja, se eu não posso comprar um produto porque aquele fornecedor não tem, provavelmente só posso comprar aos que têm conta no sistema. Lá está, mais uma vez, os pormenores de como é que isto funcionaria têm que ser muito trabalhados. Isto é só uma ideia básica com algumas coisas que talvez fossem uns efeitos colaterais. Na habitação também, por exemplo, sei lá, INIS, coisas assim do estilo, ou rendas, não sei, isso seria tudo coisa. Mas só tem um valor básico, não é? Porque assim, esse valor é luxo, não é? Uma pessoa não podia, ok, vive sozinho, quer ter uma casa com 10 divisões, se calhar podia até ter, mas
pagava só até um certo valor, o resto era com o dinheiro ordenado, não é? Porque é só para o básico, não é? O conceito é esse. Também nos outros serviços básicos, também só até um certo valor, não é? Lá porque estou a receber um rendimento básico, não vou agora deixar a torneira aberta o tempo todo, ou as luzes todas ligadas mesmo quando não estou em casa, porque, pronto, mas isso lá está, mais uma vez, uma coisa trabalhada, pensada, enfim, podia ser, podia não ser, é apenas uma ideia. E até em tudo o resto, até uma certa percentagem definida, por exemplo, imaginando que o valor do IVA dos produtos, sei lá, por exemplo, podia ser pago nesta parte, ou seja, a pessoa podia, o valor do IVA, uma vez que é para o Estado, ir neste rendimento. Também era uma ajuda, podia comprar mais coisas, mesmo aquelas que não fossem básicas, e no entanto ter ali algo um bocadinho. Obviamente, quem só quisesse ficar dependente do rendimento básico, não ia conseguir comprar tabaco, esquece, porque pelo menos o valor que não está sujeito a IVA tinha que ter dinheiro, tinha que vir de algum lado, não é? Portanto, mas se calhar para coisas mesmo básicas poderia, enfim. Agora, ok, e as entidades coletivas que estão a ser pagas também neste volume, como é que fica? Eu resisto em quê? Bom, nas pessoas coletivas é um bocado a mesma coisa, só nessas ideias básicas, depois podem vir outras, não é? Por exemplo, na alimentação dos funcionários, ou seja, o pagamento do subsídio de alimentação podia ser feito basicamente só com este esquema. Lá está, como aquelas ideias que existem de outras implementações que vão buscar aos subsídios o valor necessário e eliminar-se os subsídios porque o rendimento básico já iria fornecer essa capacidade, que é um bocado isso também, ou seja, o subsídio de alimentação... Está a dizer que o mesmo sistema podia ser usado por entidades coletivas para... E, obviamente, se elas estão a ser pagas... Os salários, ou não sei o quê. Exato, se elas estão a ser pagas nesse valor, têm que poder dar uso, não é? Porque senão estão a ser prejudicadas. Quem é que está a ser pago? Se nós estamos a usar isso para pagar as coisas certas produtos, paga é dinheiro, quer dizer, receber é diferente, não é? Estamos a dizer que o euro é igual ao euro. Mas o problema não é esse, o problema. Mas já estamos a entrar na fase de discussão, por isso é que eu queria acabar, isto já está quase, e depois podemos voltar a revisitar isto, então temos aqui o debate. Pronto, também na habitação de instalações, até um valor básico, não é? Eu depois então, não vou elaborar muito agora para termos tempo de debater depois. Serviços básicos também, até, lá está, até um valor básico, se é o funcionário, por exemplo. Até nos salários com componente extra, não é? Para aquelas coisas de prémios e bónus, não sei o que, também podia ser. Não no base, não é? Não vamos mexer, tem que haver dinheiro que possa ser gasto nas outras coisas todas, nessa base, não sei o quê, mas naqueles complementos que às vezes se dá, porque sim, não sei o quê, que às vezes são usados também para fugir um bocado aos impostos e essas coisas, se calhar também é uma boa ideia. E em tudo o resto também tem uma porcentagem básica. E depois até o próprio Estado, não é? Que para além das mesmas coisas das pessoas coletivas, podia ser usado para pagar o próprio RP, reciclava, ou seja, escusava de ir outra vez àquele esquema dos empréstimos, não é? Para subsídios de desemprego por completo, e isto aqui incentivava a procura de emprego. Lá está, porque aqui as pessoas que, infelizmente, não é o caso de muita gente, as pessoas não se encostam à bananeira, simplesmente não conseguem encontrar emprego, não têm, por muito que procurem, não conseguem, não é? Mas se calhar até podiam começar a ter um incentivo maior para ou encontrar ou fazer o seu próprio emprego, ou tentar qualquer coisa, enfim, mas pelo menos estava garantido o básico dessas pessoas. E lá está, é uma forte argumentação daquela crítica de que ninguém mais vai querer trabalhar. Não é? Isto aqui é uma coisa. E depois também no pagamento de pensões que fiquem acima de um valor médio sustentável, ou seja, aquelas pensões milionárias que estamos sempre a ouvir falar, ou aqueles salários de função pública excepcionais que também estamos sempre a ouvir falar de muitos milhares, assim, completamente absurdos, que não faz sentido nenhum. E essa lógica está um bocado subjacente no próximo slide, que é o seguinte. Pronto. Nós, uma grande parte do nosso desequilíbrio acaba por ser um bocado disso, não é? Com as reformas e salários, aquelas obrigações, muitos que são completamente insustentáveis, mas que existem no Estado, não é? Que ele tem que fazer, acabam por ser um peso muito grande, certo? Se talvez, não é preciso, lá está, isto são só algumas lógicas de um tipo de computadores que pensa de uma maneira mais lógica. Se esse dinheiro for sendo distribuído, ou seja, tem aqui um grande saco de dinheiro do Estado, que é o que eu tenho, sem ter que pedir mais, é o que eu tenho.
se tem esta gente toda, começar a distribuir tudo, nivelando tudo até ao nível que está no saco, e depois, a partir desse nível, fazer o resto com um esquema deste estilo, evitar que o Estado fosse endividar-se mais, não se quebravam os compromissos, não tinham-se os compromissos, e acabava por se incentivar aqueles que estão a encher muito os bolsos à custa do Estado a aplicarem esse dinheiro não no Panamá, mas internamente, porque obviamente não pode sair do sistema, tinham que fazer circular, ou seja, estimular a economia e tinham que o despachar cá dentro, digamos, estimulando o emprego novo, sei lá, qualquer coisa, enfim. Pronto, lá está. E depois, quem estivesse a ganhar acima da média não perderia o seu direito, mas não prejudicaria o Estado e seria incentivado a consumir com esse valor da economia interna. Conclusões. Já estamos a acabar, já podemos ir para a fase de gestão. Aqueles problemas iniciais da economia que eu tinha falado, que era a impossibilidade de emitir moeda, bom, para tudo que fosse economia interna, essa impossibilidade deixava de existir, não é? Porque, quer dizer, tudo ficava resolvido com esta solução. O influenciar o déficit também não era preciso criar políticas nenhumas que não sejam possíveis pela União Europeia, mas acabavam por ser emergente. Porquê? Porque, obviamente, querer que duas pessoas gastarem esse dinheiro para não desvalorizar, estão a consumir, obviamente, coisas que fazem parte desse sistema interno. Não invalida, só invalidaria politicamente que empresas externas criassem subsidiárias cá, mas depois o dinheiro que elas ganhassem por aí também tinha que ser gasto cá. Enfim, portanto, acabava por ir bater um bocado ao mesmo. A coisa não saía de cá, digamos que era um recurso, tal como a terra, tal como as coisas que estão cá, que não podia ir para fora. Depois a fuga dos capitais não dava, não é? Porque lá está, mais uma vez, nem sequer era preciso fiscalizar, porque não dava, porque simplesmente não se conseguia tirar dali. Eu não consigo fazer fugir do meu cartão de subsídio de alimentação e ir para fora, não dá. A não ser que eu tenha um familiar que tenha ali um café e vá lá consumir e depois diga que não dá. Mas neste sistema não dava porque o próprio dono do café tinha também essa conta em cartão e também não conseguia tirar, portanto aquilo só podia funcionar cá dentro. E o preço por ter cão e o preço por não ter, aquela tal dicotomia, não é, do consumo e da poupança. Obviamente que este aqui era para estourar este dinheiro todo, porque senão vai desvalorizando, portanto incentivava o consumo das coisas internas. E o outro, que eu ganho no trabalho, não sei o quê, se não tiver que o gastar, se não tiver que mexer, ótimo, vou poupando, não é? Portanto acaba por aumentar a reserva do país. Pronto, se não for por tudo, não. Mas em princípio não preciso, quer dizer, não estão a ir ao bolso, não estão a ir aos impostos, está ali, tem coisa pelo outro lado, portanto, quer dizer, estão a ir os atuais, mas não seriam aplicadas mais taxas, não ficaria com medo de que de repente venha uma taxa para sustentar uma RBI ou coisa assim, deixando cá por isto. Digo eu. Depois, as críticas típicas também são um bocado sancionadas por não haver dinheiro para o implementar, em princípio, não é? Os orçamentos engendrados pela própria banca para o criar, para o bem dos cidadãos, em vez de ser só para os banqueiros, não cria mais taxas de impostos, lá está, evitando um bocado a fuga dos capitais, e não pede mais dinheiro externo, evitando aqueles juros usurários que às vezes existem, não é? E o de ninguém mais vai querer trabalhar, também está um bocado resolvido, não é? Porque se não quiserem trabalhar, vão ter aquele rendimento que estava básico, lá está, para a sarujola se calhar não dá, porque não é uma coisa básica, nem para o tremoso, nem para o tabaco, que não é coisas básicas, muito pelo contrário, não é? Porque é uma coisa que estraga a saúde, mas para o básico não iam viver debaixo da estrada, se calhar, não iam passar fome, etc. Mas se quiserem ter luxo, se quiserem ter vícios, têm que trabalhar, ou se quiserem ter outras coisas, que não podem não ser consideradas luxos ou vícios, mas não são coisas básicas, aí têm que trabalhar e, portanto, não faz com que ninguém se encoste à maneira. As pessoas vão continuar a procurar. E pronto, isto aqui, basicamente, isto não interessa para nada, só que interessa o QR Code, por acaso, de querer a apresentação. Mas é um bocado isto, pronto. E agora podemos passar à fase das imediatas dúvidas que devem haver para aí. Posso perguntar só uma coisa antes das dúvidas? O que é que dizem os partidos piratas nos outros? Este modelo foi criado por ti, não? Este foi criado comigo. Este aqui ainda não partilhei ainda com os outros, mas os partidos piratas são, em princípio, quase todos são a favor do rendimento básico. Mas isto é uma coisa muito original, esta aqui, que nasceu da tua cabeça? Da minha cabeça, sim. Por isso é que tens um capacete. Para não fugir. para não haver fuga de ideias no Panamá. Mas pronto. Eu gostei da ideia geral. Sim.
tem Foi um problemas. bocado foi do que escreveu em relação ao rendimento básico. Claro. Tenho receio, e há políticos de uma ala dos liberais maus, vamos por algumas aspas à volta disso, que querem simplesmente destruir um apoio social do Estado à base de estão lá a esmolinha às pessoas todas. Mas isto parece-me aproveitar aquelas taxas zero e depois o juro negativo, que essa aí é uma coisa que não sei se não depende do contexto da economia, Sim. para fazer aquela velha história que é dos turistas que chegam à pensão na aldeia, fazem logo a receita do quarto por 100 euros, Sim. e depois vão pagando as dívidas todas na aldeia, e depois eles decidem que querem se ir embora no final, só que entretanto os 100 euros só voltaram ao hotel, eles levam os 100 euros de volta e toda a gente pagou as dívidas no hotel. Portanto, parece um bocado alegórico também dessa história. Isso parece-me que é uma ideia engraçada, pode até ter Estimula a economia, o circulo. porque estimulou exatamente a economia e o dinheiro que entrou saiu de volta. Exatamente. Parece-me ser esse o jogo. Agora, há duas coisas que eu fiquei sem compreender, que é uma, as taxas de juros negativas, dependendo da situação do mercado que é neste momento, ou não, porque hoje estamos com algumas taxas de juros negativas. Não sei se estás a referir a essas, ou se é uma taxa especial que era criada negativa para o efeito. E outra era na compra de bens e serviços, mas aí estaríamos a entrar no utilizar o dinheiro que estava dentro do círculo fechado para coisas fora. Não necessariamente, lá está. Que era a dúvida que eu tinha, se não sabia que se colocar. Nesses dois pormenores, que era onde eu estou com mais dúvidas, é da taxa de juros negativo e da relação com mencionado com o IVA e não sei o quê, com coisas externas. A taxa de juros negativa, lá está, é a lei do mercado. E da oferta, eu posso, por exemplo, quando o Estado mete títulos de dívida à venda, ele não sabe exatamente qual é que vai ser o final, qual é que vai ser a taxa final. Porquê? Porque depende da procura e da oferta. Às vezes consegue pôr toda a oferta que tem disponível e vender, às vezes não consegue toda, às vezes há mais procura até do que oferta, mas depois também está restrito ao valor que as pessoas estão dispostas a dar. Obviamente que se ninguém estiver disposto a dar uma taxa negativa, não se vende por taxa negativa, não é? Aquilo que normalmente vende-se ao que dá os juros mais baixos, não é? Tem aqui é como na bolsa. Mas agora vou subir sem a taxa para 0,1 em vez de estar em menos 0,1. Pronto, exatamente. Por isso é que isto desmoronava. Calma, mas por isso é que isto é uma implementação que também tem que ser ao nível político, daí o âmbito estatal, porque isto era para criar um sistema. Os títulos da dívida provavelmente não podem ser postos mesmo só para aquele comprar, tem que ser postos, mas o Estado mete assim, olha, está aqui, preciso deste dinheiro, quero dívida, os Estados que eu estava a comprar cá há 10 anos, por exemplo, e estás 10% negativa. Quem é que vai pegar nisso? Ninguém. Vai só pegar aquele banco. Ninguém vai querer. Não, também podem. Se quiser alguém, se algum maluco chegar ali e dizer, sim, nós gostamos e toma lá, e 10% negativo a 10 anos, está bem, então nem era preciso ir ao Banco Estatal e aquilo era dinheiro fora da tal, que até podia estar fora das tais contas. Mas era interessante, só que ninguém vai pegar naquilo, não é? Portanto, não há esse perigo, digamos, de dinheiro ser do outro lado. Mas se for, também não há obrigação nenhuma, porque vai-se extinguir a dívida ao fim de 10 anos. Eu vou mostrar aqui já agora, eu estava a esquecer disto, que eu tenho aqui outras feitas. Por exemplo, este aqui é um exemplo de... conseguem ver, não é? Um exemplo a 120 meses, está aqui a coluna dos meses. O caso do primeiro mês, o que é que acontece àqueles... é verdade, estes 730, eu pensei assim, que valor é que eu vou inventar para aqui? Não sei, olha, 1 euro por hora, 24 horas por dia, dá uma média de 730 euros por mês que se lixe. É isto que eu vou pôr aqui, só para ser fácil, 1 euro por hora que se lixe. Pronto, então pus aqui 730. E então, imaginando que nós tínhamos um RBI de 730, ok? Isto aqui, esta coluna aqui, é o que vai acontecer a esses 730 ao longo de... neste caso de 120 meses, que são 10 anos, não é? Pronto, ele, lá está, no primeiro mês 730, depois tira 73 euros, fica 657, depois por aí fora vai tirando 110% ao valor anterior e vai crescendo, até que no fim já são restos de 100 e por isso é que já está ali zero, mas pronto. Entretanto, na coluna ao lado, a conta, digamos, era o que ia acontecer
se eu todos os meses recebesse este RBI, ok? Este RBI de 730. Portanto, no primeiro mês tinha 730, no segundo mês tinha os novos 730 mais o que tinha ficado da desvalorização. No mês a seguir já era a desvalorização sobre os 1.300 que lá tinham ficado, mas ia receber outra vez mais 730 e por aí fora. Isto aqui atinge um ponto de equilíbrio, aqui alguns, se eu nunca gastar o dinheiro, se eu deixar ali a pastar, não é? O que é que acontece? Chega a uma certa altura em que aos 7.300 euros eu estou a perder em 10% 730 e estou a receber 730, portanto aquilo estabiliza ali. Se eu nunca gastar, nunca posso ter mais do que aquele valor, ok? Pronto, tudo bem. Agora, o que é que isto significa no final para aquela reserva fracionária? Isto é muito engraçado, que é o seguinte, ok, 10 anos, o empréstimo a 10 anos com taxa de juros negativa de 10%, ok. Nos primeiros 8, que é os tais que são superiores aos tais 2 em que já é preciso ter 1%, não é? Nos primeiros 8 eu posso ter 0% no banco para garantir aquilo, certo? Já agora, esperem aí, isto está onde? Eu tenho aqui as páginas do BCP, está aqui, ora, artigo 1, isto é o documento lá do rácio de reserva. Artigo 4.1. Um rácio de reserva de 0% indicar-se às seguintes rubricas do passivo, blá blá blá, não sei o que, os depósitos comprados, não sei o quê. Pronto, aquela coisa toda que eu pus ali na coisa. Isto é o documento do BCE. Na altura, tudo o resto era 2%, mas isto foi revisto. Este é o de 2013, ou o que é, e depois isto, entretanto, foi revisto aqui e foi posto no ponto 4. Isto foi revisto em 2012. E, precisamente, o artigo 4 passou a ser, isto é o 3, o artigo 4 passou a ser 1% aqui, o resto é igual. Isto aqui está muito igual, e aqui passou de 2 para 1. Pronto, e então, nesses tais primeiros 8 anos, a reserva que eu tenho que ter lá em relação ao valor que eu investi naquele primeiro mês é 0. Nos últimos 2 anos, preciso ter 1% desse valor. Então, o que é esse valor nessa altura? Vamos aqui ver aos meses, isto começa a contar para aí a partir do mês 90 e qualquer coisa, 96 ou coisa assim, ou seja, o valor, os tais 730 já não são 730, okay? Já são só 3 cêntimos, coisa assim do estilo. Isto aqui, na realidade, se formos 730 todos os meses, o que, a partir de uma certa altura, o valor que temos que ter em conta para a reserva acaba por ser o somatório disto tudo, porque no mês 97, por exemplo, é 3, mas o empréstimo do mês seguinte, aliás, vou fazer aqui no fim, o empréstimo de um determinado mês que já vai no mês 120 já é 0, já não sei aqui, não é? O que foi do mês anterior ainda vai o que foi do mês seguinte, aliás, ainda vai no mês 119, no outro mês a seguir ainda vai no mês 118, não é? E, portanto, isto, na realidade, acaba por ser o somatório das últimas 24 frações, que, por incrível que pareça, são 24 cêntimos também. Interessante. Isto aqui, se multiplicarmos este valor por 10 milhões, pensei 10 milhões portugueses, enfim, não somos 10 milhões, eu gosto muito de redondos, para fazer a diferença. Se multiplicássemos por 10 milhões e 24 cêntimos, dado isto, já é 2 milhões e meio, quase, o dinheiro que tinha que lá estar. Mas calma, não tinha que dar 1% disto, que são 24 mil euros e 476. Ou seja, o banco, com 24 mil euros 476 lá, garante todo este esquema, porque durante os 8 primeiros anos em que o valor é maior, não é preciso, lá está nada, mas como aquilo vai diminuir residual no final, naqueles 2 últimos anos em que é preciso ter lá uma garantia, pronto, a garantia é risível, não é? Como é que uma coisa se sustenta com 24 mil? Eu vou abrir um banco, faço estas coisas. Só lá der quem quer, tudo bem. Como eu não sou um Estado, não posso impor isto, só lá der quem quer. É como o Bitcoin, também só lá der quem quer. Não é? Mas isto faz assim. Se eu tivesse direito de exploração de um banco e fizesse, vou abrir aqui uma conta com 10% de juros negativos e ponho todos os meses nessa conta este valor. Eu só precisava ter 24 mil euros e pronto, e só podem circular dinheiro nesta conta. Só precisava ter 24 mil euros lá. Tinha o banco a funcionar com este esquema a 730 euros, que só podem circular naquelas contas a toda a gente. Era isto feito pelo Estado
regulado com as tais regras para o básico e não sei o quê, as tais coisas que, tal como o IVA é regulado para as coisas básicas é 6%, para os que não são é 20%, essa coisa toda que existe e que se pode fazer, não é? E que eu não me quis aprofundar muito nisso, aflorei só a ideia para se perceber mais ou menos quem é que ser a coisa. Tudo isto é fazível e é risível, não é? Quer dizer, com 24 mil euros faz a festa, que é bastante interessante. Entretanto, pronto, isto aqui era recursos que eu deixei aqui abertos para o caso das dúvidas. Isto aqui é o quê? Isto aqui são aquelas páginas do sistema de reserva fracionária e tal. Existem imensos vídeos na internet a falar sobre isto e mesmo documentos também oficiais que falam de como é que funciona o sistema. Nos Estados Unidos acho que é 10%, que é muito mais do que 1 ou 0, não é? E portanto se calhar este sistema não funcionava tão bem lá, mas cá. Agora já. Várias questões. É mais sobre a parte de gastar o rendimento básico das residências, porque a definição do que é básico, sim, acho que é problemática. Claro, porque vai haver produtores que vão pensar, mas eu então só vou receber daí, porque eu só problemático para mim, o que é básico para mim pode não ser básico para ele, pode ser básico para ele ao fundo, pode não coincidir. Exato. Depois, a introdução de limitações e condições na forma de gastar, do valor em si, o que é aquelas pequenas coisas de... Lá está, volta mesmo o que é básico e o que não é básico. Sim. Eu acho que isto torna o sistema paternalista. Concordo. E introduz condicionalismos que não deviam ser, à partida, estar incluídos no conceito, já que não é um rendimento básico incondicional. Sim. O rendimento, repara bem, rendimento. Sim, mas devia ser todo incondicional. Gasto. Não é só, estava lá este dinheiro e agora vais gastar nestas coisas. É rendimento básico é condicional, despesismo incondicional. Mas lá está, é um risco. É um risco, que toda a gente corre e assume. Eu sei, mas isto está assumido aqui. Está assumido que é nesse esquema. Mas é a única coisa que, repara, aquilo também são ideias que eu disse que não eram necessárias ao sistema. Ajudavam, resolviam, mas não são necessárias ao sistema. Podes deixar de não haver condições para isso. Okay? Podes ir o problema aí é o que é que há que não seja... A grande condição que o sistema da proposta tem é que tem que haver um circuito interno. Sim, a condição é uma moeda diferente. Tem nominalmente o mesmo nome, para que não haja mas é eletrónica. Sim. E tem um circuito fechado. Portanto, é uma outra moeda. É um bocado e não é no sentido em que, por exemplo, tu neste momento, no subsídio de alimentação, para nós que recebemos o subsídio, é um circuito fechado, é uma moeda fechada, só podemos usar na alimentação. Foi bem mal usado um bocado, porque às vezes lá aqueles supermercados que vendem outras coisas e comprei uma... Mas é um circuito fechado. Mas é um circuito fechado. Para eles depois não, porque eles depois, para quem recebe esse dinheiro, depois não sei o que é que, lá está, eu não sou economista, não sei os pormenores todos. O cartão, depois a empresa recebe os cartões e vai cobrar... não, mas eu estou a falar daqueles multibanco mesmo, é um cartão tipo multibanco. Eu sei, é um cartão multibanco. É um cartão multibanco, não estou a falar de títulos de refeição. Mas é isso que eu estou a dizer, porque o que me estás a falar é... Eles podem, o dinheiro pode ser usado a partir do momento em que é cobrado, em que é pago, que serve uma transação, a partir desse momento fica igual ao outro. Sim. Então, mas é fechado ou é aberto? Pronto, a questão é, neste caso são contas fechadas, ou seja, o dinheiro só transaciona... Então, se são contas fechadas, a quem eu vou pagar com o cartão RBI tem que ter uma conta especial. Exatamente. Pronto, então e aquilo fica em circuito fechado. Fica em circuito fechado. Mas é outra moeda, então é outra moeda, é outro circuito. Lá está, é e não é. Por isso é que eu estava a dar o exemplo do cartão de... Eu não estou a falar de títulos de refeição, aqueles títulos que a gente às vezes pagava, não. Estou a falar mesmo de um cartão multibanco, ok? Que tu chegas ao supermercado e em vez de usar o cartão multibanco normal, metes lá o cartão. É esse cartão que eu estou a falar, mesmo dos tais prémios. Esse cartão, eu não podia ir ao multibanco propriamente dito e dar dinheiro, nem fazer transferências. Só dá para aquilo. Não podias fazer os pagamentos, por exemplo, aparecer-te a conta X é básico e o resto não é. E tu poderias pagar a componente básica com um cartão e a outra tem que ser com outro.
Exatamente, ou seja, tu podias pagar a parte básica com aquilo. Mas tem que haver dois sistemas. Há a moeda livre, digamos assim, e a moeda do Há uma RBI. diferença O essencial. sistema, para ti, quase que o sistema era o mesmo. Está bem, eu estou a perceber Sim, isso. obviamente que existem dois sistemas. A partir do momento que existe uma conta que as coisas só funcionam naquele. E a conta RBI era uma conta controlada pelo Estado, no sentido que ele está a dizer, ou seja, só determinado tipo de serviço, por exemplo, não dava para dar um dealer, e o Estado podia dizer, pá, gajos, empresas que pagam impostos na Holanda, pá, não podem receber RBI, por exemplo, não é? Mas isso aí, lá está, eu não sei se como viram aqui no tal coisa, peraí, vê-se já, alguns conceitos, não sei o quê, vamos lá, depois estão aqui alguns exemplos de uso opcionais. A partir daqui tudo é opcional. Eu posso não limitar nada, ok? Mas depois aí, pronto. Tens que limitar sempre, a grande limitação Sim. é que o circuito tem que estar fechado. Sim, essa é a base. Essa é a grande um circuito fechado, ok? Em que toda a gente que transaciona nesse circuito tem que estar lá no circuito, tem que ter conta no circuito, e depois os juros negativos, tanto no que é emitido para o Estado, como na própria conta, faz com que a coisa, no final, dê soma zero ao fim daqueles 10 anos. Mas eu acho que esse é que é o problema da tua proposta, porque há uma ideia que me parece genial, que é o juro. E porque é que tem que ser negativo? Pode ser positivo, quer dizer, vamos lá ver. A partir do momento em que me dão um rendimento básico de 700 euros e me pagam todos os dias o juro respectivo, 10% ao ano, se os gajos pagarem todos os dias o juro respectivo, não é? Eu, à medida que vou gastando, vou perdendo esse juro, mas o que eu tenho que fico no fim é uma coisa residual. É uma coisa residual, mesmo que seja 10%, é o juro. O banco está a fazer esse negócio e está a ganhar um juro de 10%. Sim, mas também não pode estar fora do sistema. Mas aí tens um sistema que vai crescendo. E às tantas já existe uma quantidade gigante de dinheiro do sistema que nunca pode ser materializado, digamos. No banco. Sim, mas é virtual. Um circuito fechado. É virtual. Sim, e, portanto, em qualquer decisão política, ou seja, o que me parece... Mas aí sim é uma mais diferente. Não, desculpa, já era uma moeda diferente. Vai deixar. Já era uma moeda diferente. Não, é porque tu estás a querer fechar o sistema e eu não sei se é obrigatório. Portanto, com os juros negativos, mesmo com os juros positivos, não sei se é obrigatório. Portanto, podia ser interessante para o Estado, através da Caixa Geral de Depósitos, montar um sistema desses de processo. Não é? A partir do momento que acontece zero ao fim do longo prazo, parece que tens toda a razão. Isso, por exemplo, já não incentivava o consumo. A desvalorização. Não incentivava o consumo, queria poupar. A desvalorização da Poupar o quê? Poupar. Não, mas vamos lá ver. Mas a condição de que aquilo só serve para o básico pode manter-se. Pronto, mas aí então. E aí não vais poupar isto, não é? O que é o básico? Não, mas isto é o básico, é uma coisa definida pelo Estado. Pronto, então concordas com isso? Não, concordo. Com essa parte não me parece mal. Sim. Parece que é menos incondicional do que não sei o quê, não é? Isso é verdade. Sim. Mas, por exemplo, não poder pagar casas de luxo parece-me razoável, resolve o problema do bolsão, que é não dar aos ricos, não sei o quê, não é? Resolve uma parte. Além disso, não pode ser usado para especulação. Além disso, não pode ser hipotecável. Não é? E, portanto, isso resolvia esses problemas todos, não é mau. Não é? Outras propostas não resolvem esse problema. Não é? A não ser de uma maneira política. A questão aqui é que se o juro não for negativo, ou seja, se não houver liquidação a zero disto, aí vai ser mesmo assumidamente numa outra moeda, ou chamavas outra coisa, outra moeda, não. Ou se é euros, de repente começas a entrar numa situação em que digamos, a União Europeia começa a avaliar a tua capacidade, não é? E de repente o teu passivo é gigante, que é aquele dinheiro que está nas contas. Não é zero, é gigante. Vai mexer. Isso é ilusão tua. Se pensas que os gajos da Comissão Europeia, quando isso se faz nacionalmente, não vão intervir.